passar nesse vídeo aqui algumas formas para a gente fazer o recorte, tá? A primeira forma é mais simples. Seleção, sujeito, Photoshop, versões para trás aí da 2020, 2021. Não tem essa função, tá? Então você coloca aqui, seleção sujeito, ele vai fazer uma busca aqui para você e vai selecionar o objeto aqui principal, né? O modelo, seja um produto, enfim, o que você tiver em destaque aqui na sua imagem, ele vai fazer uma seleção inteligente, mas é um inteligente entre aspas, tá? Porque dependendo dos detalhes ele não consegue interpretar, ele faz emendas aqui, então você vai ter que refinar aí essa seleção. Se eu der um Ctrl J nela, por exemplo, para duplicar essa camada, vou criar uma nova camada aqui de um fundo, por exemplo, preto, um fundo cinza escuro, assim, ó. Você vai ver que a seleção ela é bem meia boca, tá? Olha só. Ela deixa alguns halos, tá? Algumas hastezinhas. Isso aqui dependendo resolve. Mas, no geral, eu não recomendo você utilizar isso. Mas dependendo aí, pode agilizar esse seu processo. Vou deixar essa camada cinza aqui pra gente fazer as comparações. Segunda forma aqui para a gente trabalhar com seleção. Você pode utilizar essa ferramenta aqui de objeto inteligente. Você faz a seleção aqui, ó, nessa área, por exemplo. Se você tiver fundos bem contrastantes, resolvem melhor. E ele vai fazer a interpretação aqui do que seria o seu objeto aqui, né, o seu ponto de interesse principal para fazer a seleção. Se você segurar Shift e ir selecionando outras partes assim, ó, ele vai somando, tá? Ele vai somando e interpretando aqui também esses novos pontos. Porém, ele é basicamente a mesma coisa daquele outro que eu mostrei, tá? Se a gente der um Ctrl J, sempre tem que dar para você duplicar o pedaço, né? Pode observar que é mais ou menos a mesma coisa, às vezes até um pouco pior, tá? Mas dependendo do caso, pode te resolver bem. Observa que eu estou na camada dela para fazer as seleções aqui, tá? A outra forma aqui seria a varinha mágica. A varinha mágica, dependendo, resolve. Com um colchete de abrir e o de fechar, você expande ou diminui o raio aqui dessa circunferência que ele vai fazer a seleção para você. Você pode ir passando aqui com cuidado nas áreas que você quer selecionar, e onde ele pega informações que você não quer, você segura o Alt, tira a seleção ali, você pinta na seleção onde você não quer. Essa daqui é uma das melhores, tá? Ela resolve muito bem, se você souber trabalhar com ela direitinho. Não é a mais profissional, mas dependendo do caso te resolve. Aí olha só, por exemplo, aqui na bolsa aqui, ó, segura o Alt, tiro dessas partes internas aqui, ó. Você vai ver que essa seleção aqui já vai ficar bem melhor do que as outras duas. Vou dar um Ctrl J aqui, jogar ela pra cima, olha lá, já tá bem melhor, bem mais resolvido, mas aqui um pedaço do rosto dela não pegou, e aí se precisar, vou dar uns Ctrl Z pra voltar lá, você volta e faz mais ajustes, vai pintando, vai segurando o Alt para tirar esses fragmentos aqui que você não quer. Então, por exemplo, vou segurar o Alt, deixa isso aqui bem menor, que assim você tem mais controle, ó. Então vou tirar aqui desses pedaços, tá? Vou tirar aqui dessa área aqui interna. Para quando você for fechar essa seleção, para duplicar, você clica aqui, ó, nesse Select and Mask, e aqui você faz os refinos. Você pode pegar esse pincelzinho aqui, ó, e passa aqui nas bordas do cabelo, passa aqui nas bordas aqui da roupa. Você também amplia ele com um colchete de abrir e de fechar, e ele vai fazer aí um aprimoramento e um refino dessa seleção. Mas como eu já falei até em outras aulas que eu utilizo isso aqui, a versão 2020 e 2021 são as piores que eu já vi, tá? A melhor versão para você utilizar isso aqui seria ali do Photoshop 2014. Então, se você tiver ele aí, for pegar ele original e pedir para atualizar, não atualiza, tá? Mantenha o 2014, que ele é muito melhor. Principalmente nisso, em todos os fatores ela é melhor, mas nisso aqui especificamente é incomparável. Então vou dar um OK e tá aí minha seleção aí com um refino bem maior, tá? Aí só abrindo um parênteses, atualiza se você, por exemplo, for empresa, alguma coisa assim maior, né? Você pode ter problema, mas as atualizações mais recentes, 2020 e 2021, são muito ruins. Então bora lá. O último passo aqui, você tem essas seleções aqui por laço, tá? Então você tem a de laço poligonal e a de laço magnético. A de laço poligonal você só vai sair dando cliques assim, ó, e ele vai fazendo uma seleção por polígonos. Uma porcaria, tá? Nem usa isso aqui para sair, é só apertar ESC. A ferramenta de laço magnético, vou dar até um zoom aqui. Vamos supor que você queira selecionar só essa bolsa aqui. Você vai passando, ele vai reconhecendo mais ou menos automático, vai guiando para você. Olha só, tá vendo? Mas aí ele perde o foco às vezes. Isso aqui, dependendo, funciona se você tiver um fundo muito bem contrastado, alguma coisa assim. Você pode utilizar esse laço magnético, mas eu não recomendo. Ó, e ele vai fazendo, tá? Só se você apertar ESC aqui que ele sai, ele cancela. Para sair da seleção, selecionar, desselecionar. E aí a gente tem o laço normal, né, o laço comum, que você clica, segura e você vai passando, ó, de forma livre, você vai fazendo a seleção aí no objeto que você quer. Isso aqui eu utilizo muito, tá? E aí você pode fazer a seleção aqui, vamos supor, fazer a seleção nesse pedaço. E aí não ficou tão bem feito. Aí você segura o Shift, passa ali novamente nos pedacinhos que você quer, ó, faz o ajustezinho, sempre segurando o Shift para somar.
e você segura o Alt para subtrair. O Alt ele vai ficar com menos, aí você subtrai aqui das áreas que você não quer. Se eu der um Ctrl J, por exemplo, eu dupliquei a bolsa dela ali, esse pedaço, tá? Certinho aqui. E por fim, a forma mais profissional de todas para você fazer recorte é a Pen Tool. Posso deixar uma aula completa sobre Pen Tool aí na descrição ou no card aqui acima. Para esse vídeo não se estender tanto, ó, fiz um recorte, por exemplo, só aqui dessa área da bolsa, Make Selection. Você pode configurar aqui o Feather, tá? Normalmente 2 ou 3 é mais que suficiente, vou dar um Ctrl J. Tá aí a seleção da bolsa aí certinho. Ah, mas para que eu faria uma seleção? Às vezes você quer, por exemplo, separar um objeto de um fundo ou selecionar só esse objeto para editar, por exemplo, brilho e contraste só nessa área, mudar a cor especificamente só desse objeto, tá? Então você consegue, ó, tá vendo? Então você consegue manipular e fazer uma seleção específica só dessa parte aqui para poder trabalhar melhor nela ou criar uma cópia. Vamos imaginar que eu queira outra bolsa dessa do lado de cá. Ó, 2 bolsas iguais, então funcionaria dessa forma. Vou deixar uma aula de Pen Tool completa aí na descrição ou no card acima. Então basicamente é isso, agradeço demais, valeu, brigadão, sucesso!